Bom dia, caros amigos e membros. Quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que nos ensina: Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Através desta belíssima passagem bíblica, o apóstolo Paulo relembra a comunidade de Gálatas para cuidarem com a sua liberdade, pois é muito fácil que as pessoas a usam como desculpa para que novamente possam fazer as suas próprias vontades, o que ele chama de natureza humana. Mas ele lembra da importância do amor, que o amor ajuda a percebermos até onde vai a nossa liberdade. Algo bem simples: até que ponto eu posso ir com as minhas atitudes, com a minha fala, com as minhas ações. A minha liberdade vai até o ponto em que ela se encontra com a liberdade do outro. E se eu respeito a liberdade do outro, ele respeita a minha, nós estaremos vivendo em um relacionamento de amor, onde um não está dominando o outro, mas em que ambos vivem em pé de igualdade. O problema é que muitas vezes usamos a liberdade como desculpa para dominarmos as outras pessoas e queremos que somente as nossas ações, os nossos pensamentos prevaleçam sobre os outros. Ao invés de permitir que haja comunhão, que haja liberdade, nós estaremos sufocando os seus pensamentos, as suas vontades. Deus nos criou para que fôssemos pessoas livres, que em amor e harmonia pudéssemos viver sobre a sua vontade e o seu poder. E para isso precisamos cuidar, para que sempre possamos guardar esses dois aspectos, a liberdade e o amor. Nesse sentido, lembro com carinho do dia em que fui em um centro de recuperação e ali conversando com as mulheres que eram internas. Havia uma senhora de mais idade que estava perto dos seus 70 anos, mas que estava muito bem arrumada, com colares, cheias de anéis e que era muito simpática. E conversando com ela, eu imaginei que ela fosse responsável pelas outras internas, quando de repente ela sorri para mim e disse: Pastor, eu sou uma interna. Eu digo: você? Eu não imaginei. Sim, ela me contou a sua história, que há anos atrás ela havia perdido o esposo e usou o luto como desculpa para fazer algo que ela sempre gostava, mas enquanto o marido estava vivo, ele a controlava, que era o exagero na bebida. Com a morte do marido, ela começou a beber diariamente doses maiores de uísque. Os seus 2 filhos, preocupados com ela, lhe alertavam, mas ela simplesmente fechava os ouvidos e dizia: eu sou dona do meu corpo, eu sei quando eu preciso parar. E os anos foram avançando e ela bebendo cada vez mais. Um dia, quando seus 2 netinhos chegaram perto dela, lhe disseram: Oma, por que você tem um cheiro tão estranho? Ela começou a chorar e percebeu que ela não era mais dona do seu corpo, que ela estava sendo dominada pelo vício do álcool e que por sua vez ela não conseguia mais controlar, como nos ensina o apóstolo Paulo, a natureza humana, e ela havia perdido a sua liberdade. Naquele momento ela pede ajuda dos filhos, ela é internada e depois de 6 meses ela se preparava para sair. E naquele dia ela me disse: pelo poder do nosso Senhor,
Eu estou pronta para sair, mas foi o amor dos meus netos que fizeram com que os meus olhos se abrissem e eu pudesse perceber a importância de ser uma mulher livre. Através desta belíssima história, nós podemos perceber como é fácil nós arrumarmos desculpas para nos perdermos sobre a natureza humana e não termos mais a liberdade. Mas Cristo nos dá novas chances. Se você está perdido em algum vício, se você está preso sobre o domínio de alguma filosofia ou de uma outra pessoa, ore, peça ajuda, pois Ele também quer lhe trazer liberdade, principalmente pelo amor. Por isso, continue valorizando estes dois aspectos, a liberdade e o amor, com os quais Deus nos presenteia. Vamos nos segurar firmes neles e fazer o possível para não perdê-los. Mas se lhe perdermos, também é possível resgatá-los. Continuemos orando e confiando no Senhor, hoje e sempre. Amém.